Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Tá fraquinho assim mesmo? Não comeram lanche, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá bom, não precisa gritar, né? Bom, hoje a nossa proposta da palestra, todo mês a gente faz uma palestra que tem algum vínculo com algum tema do mês, né? Esse mês tem muito a ver com o tal do Novembro Azul, né? Que tem a ver com a prevenção do câncer de próstata. Porém, quando a gente fala da assertividade, é no sentido de a gente poder estar lidando com essa situação sem ficar vexatosa, né? Porque quando você fala de câncer de próstata, né, todo mundo já vai imaginar algo peculiar do seu exame, não é? Que para muitas pessoas pode ser uma coisa bem desagradável e para outras pode ser até desnecessária, né? Se a gente for pensar em termos de que existem exames muito mais apurados, né, do que a destreza manual de um médico, né, vamos dizer assim. Mas aí a nossa ideia não é falar disso, tá? É falar de um tema que talvez tenha bastante a ver com as questões do nosso relacionamento com as pessoas, né, e como que a gente se relaciona com elas e quais são os parâmetros, né? E a palestra tem esse nome, que é sobre quando digo não, me sinto culpado, né? Porque isso é um perfil muito nosso, né, dos países latinos. Temos a fama de sermos bonzinhos, né? Existia uma personagem na televisão, que acho que era a Kate Lira que fazia, e que ela falava que brasileiro é tão bonzinho, né, que na realidade ele não sabe falar não, né? É só ter alguma coisa muito diferente, muito mais glamurosa que ele aceita, mesmo que seja mentira. Uma dificuldade de falar não, né? E isso é uma questão de aculturamento, tá? Esse nome, assertividade, tem a ver com a capacidade que nós temos de sermos claros, diretos, objetivos, sem manipulações em relação ao que eu sinto, ao que eu penso e ao que eu vou fazer. De maneira que a gente espera que o outro também seja assertivo, claro, direto, objetivo, sem manipulações, né? Sem rodeios na hora de expressar, vamos dizer assim, o que ele sente, o que ele pensa que ele vai fazer. Quando duas pessoas assertivas se relacionam, podem ocorrer o que nós chamamos de conflito, né? E o conflito não significa que as pessoas estejam brigando, significa que elas estão expondo, né, de maneira clara, direta, objetiva, sem rodeios e sem manipulações, os seus pontos de vista sobre uma determinada ideia, que pode ser diferente. E quando é diferente que vem um conflito. E isso não significa que as pessoas estão brigando, mas dependendo da maneira como nós somos criados, de acordo com a nossa cultura, com as nossas tradições, ou a gente entra numa briga para ganhar o conflito, ou acaba sempre cedendo em relação ao conflito. Então, no fundo, a assertividade é uma característica nossa de nascença. Nós nascemos assertivos. Criança é muito assertiva. Se tiver uma criança brincando aqui, né, e entrar uma mulher grávida, bem barriguda, que ela nunca viu, ela não tem nem dúvida. Ela vai levantar, vai até o outro lado da sala, vai enfiar o dedo na barriga. Mãe, olha que coisa esquisita, nossa, como você ficou feia. Você está inchada, né? Você sempre foi assim, né? Nós é que vamos lá, batemos na mão da criança e a gente fala que isso é feio. O que é feio? Né? Falar da barriga? Falar que ela achou aquilo feio? Não, o que é feio, que fica para a criança, não é isso. Fica que eu não posso ser espontâneo. Claro que tem uma maneira de eu falar, quando eu vejo alguma coisa muito diferente, que gera um conflito, porque é diferente, vamos dizer assim. Não é assim, mas não falar não é espontâneo. Dependendo da nossa cultura, das tradições, da nossa educação, a gente pode não ser assertivo, perder a assertividade, né? Ou deixar de utilizá-la por sistemas de crenças veiculadas e aprendidas desde a mais tenra idade, né? Então vamos ver algumas coisas aqui. Quando você vê o comportamento de alguém,
né? Você está vendo apenas um corte, que a gente fala, transversal na vida daquela pessoa. E dependendo da maneira como você está enxergando aquela pessoa, você pode interpretá-la de maneira equivocada se você não ouvir a história dela. Então, uma das maneiras de a gente não ser assertivo é julgar, condenar e executar tão e apenas somente pela primeira impressão que você teve. Então, veja essa moça, ela não tem uma perna e não tem cabeça, certo? E no lugar da cabeça ela tem um pé. Então, eu posso colocar na internet esse fake news. Primeira mulher no mundo sem cabeça. Não é? E é mentira. Né? Nem sei se é mentira. É pouca verdade. Porque eu estou vendo ela num segundo da vida dela em que ela está assim. Certo? Um outro exemplo é esse senhor aqui. Vou botar lá na fake news um homem de 3 pernas. Ok? Então, o que significa isso? Que quando você vê o comportamento de alguém, certo? Você não está vendo nada dessa pessoa, certo? Você está vendo apenas o que é possível ela demonstrar. E ainda por cima tem a maneira como você interpreta aquilo. Que essa foi uma grande dificuldade das traduções, principalmente de textos religiosos, da época de Jesus, ou antigo, para nós. Porque teve muitas línguas que não tinha tradução. As palavras em sânscrito não encontravam sinônimos na nossa linguagem. Então, o que tinha que fazer? Entender o texto, certo? E escrever na outra língua. Não era uma tradução. Então, tinha 2 coisas aí, né? Erro de tradução, erro de interpretação e, ainda por cima, colocações pessoais de quem estava fazendo aquela leitura. Então, quando você vê o comportamento de alguém, você não vê o que tem por trás, por dentro, por ontem dessa pessoa. Não dá para saber. Mas é tão e apenas somente pelo comportamento dela que você consegue deduzir o que se vai dentro dela. E mesmo assim, ela pode estar dissimulando. Né? Quando eu era residente em Franco da Rocha, a gente tinha que fazer, isso há mais de 30 anos, né? Tinha que fazer o famoso exame psíquico. Então, eu tinha que avaliar todos os pacientes, pelo menos uma vez por semana, todas as pessoas, para ver se tinha alguma variação no exame psíquico, porque não existia aparelho para medir o psiquismo da pessoa, você tem que conversar com ela. Então, a gente usava algumas técnicas. Uma das técnicas era pegar o paciente, levar para uma sala, ele sentava atrás da mesa, a gente atrás da mesa, e começava a conversar. Eu comecei a perceber que, quando eles vinham para a sala, eles mudavam de comportamento, o que era compreensível. Se você vai ser avaliado por alguém e você sabe que está sendo avaliado e aquilo pode decidir tua vida, você não vai disfarçar? Não é? Vai. É da natureza humana, né? Querer ser bem avaliada, não é? É natural. Então eu comecei a perceber que os meus exames psíquicos eram todos normais, numa enfermaria de casos agudos, de pessoas que entraram em surto psicótico grave, né? Não é possível. Não tinha nenhum sintoma, nenhuma queixa. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu percebi que era o setting, o lugar que fazia a pessoa não ser assertiva, não ser clara, não ser objetiva. Então o que eu fiz? Eu comecei a não atender mais em consultório. Eu ficava andando pelo pátio e se eu quisesse examinar ele, eu conversava com ela e ficava só olhando para ele. Porque enquanto ele achava que eu estava prestando atenção nela, que ela ficava toda certinha, aí ele soltava a franga das doenças dele. Falava sozinho, pegava coisas no ar, mostrava toda a patologia dele, porque ele não achava que estava sendo observado. E por quê? Porque nós só sabemos o que se passa na cabeça do outro observando o comportamento. E mesmo assim você tem que levar em consideração que ele pode estar dissimulando. Não posso levar nem o que ele fala, porque às vezes ele também pode estar mentindo. Não é? Então é importante que, quando nós falamos de assertividade, aos poucos, o nosso comportamento vai ficando cada vez mais puro em relação ao que realmente a gente é. A gente para de mentir para a gente mesmo. A gente revê os nossos sistemas de crenças. O que eu quero que o outro
pense de mim, né? E isso, quem explora muito isso é a propaganda e o marketing, que cria um glamour em cima de uma provável imagem que as pessoas vão ter de nós se eu estiver usando esta marca, se eu estiver naquele carro, se eu estiver morando naquele bairro, né, ou coisa parecida. O que é uma dedução fictícia, né? É vender glamour, né? Mas vamos lá, nós vamos aprender sobre isso. O ser humano não é um ser simples, ele é um ser complexo, tá? Ele tem seus vários aspectos. Ele é um corpo, ele é uma mente, ele é um ser social e também tem os seus aspectos energéticos, que isso tem um pouco a ver com a questão até do espiritismo, que é o que mais estuda isso. Mas como nem todo mundo é da doutrina, então eu falo que isso é um aspecto energético, tá? Essa visão é uma visão biopsicossocial do ser humano, é uma visão sistêmica, ele é um sistema. Então, quando nós observamos o que é observável, que é o comportamento, nós estamos vendo só o corpo. E eles expressando alguns movimentos, ou expressando sentimentos através do rosto, né? Por isso que quando a gente assiste um filme, assiste uma novela, tem dois tipos de ator, né? Ou de atriz. O que é técnico, né? O que é ser técnico? É o cara que decorou todas as formas de se expressar uma emoção através da cara ou do comportamento. Então ele decora aquilo e faz. Por exemplo, fingir que está chorando é só bater o queixo assim, ó. Não parece que está chorando? Então esse é o ator técnico, tá? E existe o ator mediúnico, que é aquele que encarna o personagem e ele realmente sente tudo o que está acontecendo. E a gente chama que o cara é um bom ator quando ele atuando, você realmente acredita que está acontecendo aquilo. E entra na emoção e chora na novela das 8. E é tudo ensaiado, e é tudo mentira, é só uma maneira de vender emoções, vamos dizer assim, ou vender ibope, né, vamos dizer assim. Então, o que é visível, quase palpável, né, você ainda tem que conferir mentalmente com aquela pessoa, e muitas vezes através de uma conversa, não é? Eu lembro uma vez eu assisti uma novela que a moça fazia um papel de que ela era falsa. Então, quando ela queria se fazer de vítima, ela corria para o quarto fingindo que ela estava chorando, chegava lá, ela jogava colírio nos olhos, né? E fingia que estava chorando, só para convencer não sei quem a fazer o que ela queria. Então, mesmo assim, você conversando com alguém, em função do que você está vendo que ela está fazendo, pode ser que ela vai te mentir. Mas você pode olhar também a repercussão social do comportamento da pessoa, o que acontece com as pessoas que estão em volta, né? Oi. E isso também nos dá umas dicas, né? Então, por exemplo, quando a gente observa pessoas que têm transtorno de caráter, sabe aquele tipo Jack Estripador, né? O maníaco do parque, não é? Não tem isso. A gente sabe que tem um psicopata dentro de uma família pelo comportamento dos que estão em volta. Todos ficam muito perturbados, né? É mais o que acontece com os outros do que com ele, porque ele em si ele consegue disfarçar muito bem, mentir muito bem, né? Fazer a expressão facial que você quer ver, ele aprende o que você gosta de ver, né? Muito interessante. Então, olhar para os outros. E tem um aspecto energético, que normalmente pessoas que dissimulam os seus comportamentos, a gente sente que tem alguma coisa diferente com ela, a gente não sabe o que é, né? Ou pessoas que são maldosas, que falam uma coisa e fazem outras, que sentem prazer em ver a discórdia. Essas pessoas existem, né? Elas acontecem, né, por um tempo. Então você sente o ser humano observando todos os seus aspectos, biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, vamos dizer assim. E aí, quando você está diante de situações de abuso, né? Porque é uma coisa interessante, existe abusar dos relacionamentos, certo? E existe recusar os relacionamentos. Não é errado usar os relacionamentos,
Nós usamos uns aos outros. Isso não é errado. O problema é abusar. É fazer um uso além do que é proposto para as duas partes. E é proibido, não é que é proibido, também não convém recusar, que na realidade você está se isolando e tentando resolver tudo sozinho. Porém, nas relações abusivas, é que a gente começa a perceber o quanto nós perdemos a espontaneidade e, portanto, a nossa assertividade, né? A nossa possibilidade de sermos claros, diretos, objetivos, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente vai fazer. Para quê? Né? Nós vamos ver para que nós precisamos recuperar essa atividade. Né? Bom, aqui é o que a gente chama de condicionamento. Né? A gente é condicionado, como a gente falou da criança. Então, sempre tem uma situação, essa situação que nós vamos estar vivendo, tá? Vai gerar algum tipo de sentimento, certo? Sempre. A primeira coisa que nós fazemos diante de uma situação é sentir, é sentimento. A gente não pensa primeiro, tá? A gente primeiro sente. Depois nós vamos pensar sobre o que nós sentimos. Aí aquilo vai gerar um comportamento. Esse nosso comportamento, que vai ser visível para todo mundo, vai gerar um resultado. Ok? Então, o que significa isso? Não tem como não afetar o mundo com o seu comportamento. E o seu comportamento é um reflexo do que você pensa, que é um resultado daquilo que você sente. Então, nós somos um mundo feito de afetividades, de coisas que nos afetam, né? E o afeto pode ter 3 níveis. O afeto instintivo, que é a dor, o frio, a fome, nos afeta. A gente responde a isso. Existe o afeto emocional, a raiva, a culpa, o medo. Também nos afeta e a gente responde a isso. Só que até aqui, instinto e emoção, a gente divide isso com os animais. O ser humano consegue ter um outro nível de afetividade, que é carinho, dedicação, resignação, amor. Né? A gente não vê animal fazendo isso. Né? Um animal vai renunciar à comida dele para dar para o outro. Não é comum acontecer isso, mas nós podemos fazer isso. Né? Deixar de comer para dar para o outro. E ainda mentir que não, tudo bem, eu estou satisfeito. E o estômago dá uma roncada na frente de todo mundo, mostrando que você não está atendendo ao seu instinto e nem à sua emoção, mas para atender o afeto sublime. Tá? Aí o que acontece? A retroalimentação dos nossos comportamentos. Isso aqui está escrito veterano, porque isso aqui é uma aula que eu dava para os alunos da faculdade. Acho que você teve comigo essa aula lá, não teve? Então tá bom. Ela é minha ex-aluna, tá? Da faculdade. Tá? Estou te expondo, não? Então tá bom. Bom, então, por que tinha essa palestra? Porque era logo no começo em que eles chegavam na faculdade e estavam sofrendo o trote, certo? E eu não sei porque na minha época não tinha isso, mas quando eu comecei a dar aula lá, o trote tinha ficado muito chato, muito difícil. Então havia xingamentos dos veteranos para os calouros. Então normalmente era uma crítica. Então pega uma situação qualquer da sua vida em que você sofre uma crítica injusta e agressiva por parte de quem você quiser, que era o veterano. Tá? Isso vai trazer o quê? Sentimentos. A primeira coisa que você vai ter é um sentimento sobre isso. Ó, sentimento de injustiça, vai ficar magoado, mas você não se defende. Provavelmente devido à sua baixa autoestima. Claro, calouro tem que estima. Né? Quem passa na faculdade, zerou, não zerou? Passou apenas mais um que não sabe nada. Sabia muito até entrar. Entrou, zerou. Não é mais ninguém. Calouro. Né? Bom, isso vai levar a um comportamento que, nesse caso aqui, por eu não me defender, a gente chama de passivo. É aceitar a crítica sem falar nada. É aceitar a agressão sem falar nada. É passividade. É uma das maneiras de não ser assertivo, é ser passivo. Tá? Aí, claro, vai trazer um resultado. Olha lá, o veterano não sabe a verdade, você está consciente de que não se defendeu, você se sente humilhado. Faz sentido isso? Alguém já viveu isso? Não na faculdade, mas no dia a dia? Ou até na faculdade, não sei. Isso acaba se confirmando e reforçando
um sentimento anterior que eu tenho de baixa autoestima. Reforça. Porque isso não vai acontecer uma vez, né? E cada vez que acontece, e pode ser que nem mais ninguém esteja me agredindo, eu já começo a ter reflexos passivos diante de qualquer situação que eu sinta como agressiva. Não precisa nem estar acontecendo agressão nenhuma. Fica automático. Então eu começo a desenvolver a não assertividade passiva. Tá? E aí então nós vamos entender quais são os tipos de comportamento que a gente tem. Então existe o comportamento assertivo, que é o que sabe se expressar de maneira clara, direta, sem rodeios, sem manipulações, de maneira honesta, e espera que o outro também diga, pode até gerar um conflito, mas nós vamos resolver esse conflito. Tá? Quando eu não sou claro, não sou direto, não sou honesto, então tem duas maneiras. Ou eu sou passivo, e o que a gente mais conhece aqui na América Latina, ou nos latinos, né, não só na América Latina, é o comportamento passivo. Tá? Os nórdicos normalmente têm um comportamento agressivo. Então, vamos tentar entender aqui. Ó. O que é o comportamento passivo? Né? É o brasileiro bonzinho. Né? A gente leva a fama de bonzinho, né? Mas no fundo a gente está sendo desonesto quando a gente é bonzinho. Aliás, esse era o meu apelido no exército. Me chamavam lá porque eu tinha uma fama entre os soldados de ser o tenente Navajas, o bonzinho. E por quê? Porque toda vez que aparecia um soldado com algum problema, eu dava um jeito de dispensá-lo do exército. E não de torná-lo um soldado. E muitas vezes ele estava lá na enfermaria de psiquiatria por um problema meramente emocional, ele não tinha um problema mental. Porque se ele tivesse um problema mental sério, ele não podia ir embora. Ele tinha que dar baixa e se aposentar pelo exército como um doente mental. Então como é que eu mandava ele embora? Só porque eu tinha pena? Sim, porque eu era bonzinho. O pessoal, me enrolava. Um 7-1, né? Bom, o que é o comportamento bonzinho? Normalmente, o bonzinho, ele é facilmente manipulado pelo sentimento de culpa. Né? Por isso que o bonzinho tem uma dificuldade de falar não. Mesmo ele sabendo que ele não pode, que não tem condições, que não há como ele fazer aquilo, ele aceita. Né? Às vezes, é uma coisa muito interessante, mesmo ele sabendo que não pode fazer aquilo, ou mesmo ele sabendo que pode fazer aquilo, tá, eu posso fazer isso, mas eu falo assim, mas eu não quero. E ele não sabe que ele pode não querer fazer uma coisa que ele pode. Né? Ah, mas você pode fazer? Posso. Você vai fazer? Não. Por quê? Porque eu não quero. Ah, mas não entendo, se você pode e não vai fazer, você não está sendo mal? Não. Eu estou exercendo o meu direito de ser claro, direto, objetivo, sem rodeio, sem manipulação. Não vou fazer porque eu não quero. Né? Ah, mas se você quisesse, se eu quisesse ser outra coisa. Porque também eu posso querer fazer alguma coisa e não poder. Queria dispensar o soldado e não podia. Quanta bronca eu não levava, quando às vezes o soldado ia lá, passava, eu estava de plantão, lá eu não era psiquiatra, no plantão eu era médico geral, o cara vinha com aqueles problemas de acne, né? E no exército tem que fazer barba todo dia. Aí eu fiz um relatório para o médico da unidade, que eu estava no hospital geral, dizendo que o soldado deveria ficar sem fazer barba pelo menos por uma semana. Estava autorizando ele ficar sem barba até sair a inflamação. No dia seguinte, o meu comandante, que era médico, cirurgião plástico, me chamou. Pessoal, tem uma parte aqui. Você conhece o capitão tal? Eu falei, não conheço. Eu falei, é da unidade lá de Jundiaí, do batalhão de Jundiaí, está dando uma parte sua se queixando da sua postura. Eu falei, você já esteve lá? Não, nunca estive lá. Aí ele olhou para mim, você fez algum relatório? Eu falei, fiz. Posso ver? Eu falei, posso. Eu falei, olha, você não escreve isso. Você não sabe quem é que vai receber essa carta. O seu azar é que o médico da unidade é capitão e você é só aspirante. E a parte tinha sido que eu tinha faltado com... esqueci o nome que eles dão, não é educação, mas é a hierarquia. Que eu tinha dado ordem para um capitão quando eu sou aspirante. Aí ele me ensinou, o coronel, falou, faz o seguinte, toda vez que for escrever, você escreve assim, sugiro, né? Salvo melhor juízo, né?
Porque aí o outro decide. Se ele for maior do que você, ele vai decidir se vai fazer ou não. Agora você fala, tem que, é uma ordem e eles não aceitam ordem, tem que respeitar a hierarquia, né? Bom, aqui o passivo é assim, então. Ele é ansioso porque ele não quer confrontar as coisas. Para ele, conflito é briga, então ele não quer, ele aceita, não, tudo bem, né? Passa por bonzinho, olha lá. Mas sempre à custa dele mesmo. Ele espera que as pessoas compreendam o que ele deseja e não fala nada, né? Aí fica difícil, porque essa maneira de manipular o outro por sentimento de culpa, porque o bonzinho, as pessoas têm pena do bonzinho, não é? Às vezes o bonzinho estava fazendo a maior besteira e ninguém fala, coitado, eu não falo, ele é tão bonzinho, deixa, ele vai descobrir sozinho. Não, né? Tem que ir lá falar. Por mais que ele se sinta ofendido, chateado, tem que falar, né? Ele é muito preocupado com a opinião dos outros a seu respeito. Claro, ele tem que agradar todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, ele é facilmente manipulado por sentimentos de culpa, né? Depois eu vou dar uma pequena aulinha aqui de malandragem, né? Como é que a gente consegue, como é que chama isso? Fazer o outro fazer o que eu quero, né? Usando esse conhecimento. Se bem que o malandro não conhece, mas ele faz como se soubesse. O oposto é o comportamento agressivo, né? Normalmente o agressivo, ele manipula e é facilmente manipulado pelo medo, né? Então o agressivo é aquele que impõe as coisas, não aceita discutir, né? Agride o outro, ameaça, né? E por quê? Porque ele tem medo, né? De perder o controle, de perder o poder, de não conseguir as coisas que ele quer. Então, olha lá, ele é ansioso por vencer, e aí à custa dos outros. Lembra, o passivo é à custa de si próprio, né? O agressivo não, ele quer vencer e é à custa do outro. Ele está mais preocupado com os próprios desejos do que com os dos outros, tá? E os nórdicos são assim, né? Tem um livro chamado Quando Digo Não, Me Sinto Culpado, é exatamente o nome da palestra. Ele é de origem norte-americana, é muito bom o livro, só tem um detalhe. Quando você começa a ler lá a descrição do que é ser assertivo, fica muito igual, se não idêntico, ao que é ser agressivo. Por quê? Porque os nórdicos são agressivos, né? E vocês vão entender por que eles vão por agressividade dizendo que aquilo é ser assertivo. Porque ser assertivo não é ser violento, não é jogar na cara, não é ser franqueza dura, né? Não é isso, né? Ser assertivo não é atacar a pessoa, é atacar o problema. Se o problema é o comportamento de uma pessoa, nós vamos abordar o comportamento, mas nunca no sentido pejorativo da coisa, né? Então, o comportamento agressivo é o lado oposto do passivo. O assertivo estaria aqui no meio. Não, o assertivo não está aqui no meio. Nós vamos ver onde é que está. Não é o caminho do meio, vocês vão ver aqui. Porque existe o comportamento que é uma mistura dos dois, que é o passivo-agressivo. Normalmente é aquelas pessoas que todo mundo percebe que é falsa, cínica, dissimulada. Porque quando convém, né, ela agride. Quando convém, ela cede, mas ela não está sendo honesta, clara, direta, objetiva, sem rodeios e sem manipulações. Okay? Então lá, ele é ansioso em acertar contas sem correr os riscos do confronto. Então ele não quer atacar o problema. Ele vai ganhar por detrás, manipulando, mentindo, fingindo, mas não francamente, né? De maneira dissimulada. É um comportamento frequentemente encontrado em pessoas que querem se afirmar sem terem que poder para tanto. Faz sentido, né? São aquelas que cutucam e saem correndo, né? É quase uma guerrilha emocional, né? Ataque e sai correndo, ataque e sai correndo. Não tem capacidade de enfrentar um exército. Por isso que chama-se guerrilha. Eu não tenho um exército, então eu faço guerrilha, né? Jogo pedra e sai correndo, jogo pedra e sai correndo, né? Então esse é um comportamento do meio, né? É um comportamento misto, né? Então, e o que é o assertivo? Tá? É quando você é ansioso por defender seus direitos, sim, mas ao mesmo tempo capaz de aceitar que as outras pessoas também têm os seus.
Por isso que o assertivo não ataca as pessoas, ele ataca os problemas, né? E espera que o outro também ataque o problema, porque o que o assertivo quer é enriquecer o assunto sobre aquela provável dificuldade que está acontecendo para os dois, né? O assertivo, ele tem algumas características de comportamento que é observável, e normalmente são aquelas pessoas que a gente gosta de ter por perto, e a gente chama de pessoa sensata, ou que tem bom senso, né? Ou que são equilibradas, né? Não que elas são múmias emocionais, porque elas ficam bravas, mas depois elas recuperam a assertividade, ou elas ficam tristes ou submissas, mas depois elas recuperam a assertividade. Que aí nós vamos tentar entender então o que é o modelo da assertividade. Então existe a passividade, o passivo-agressivo e existe o agressivo. A assertividade é eu poder passear por aqui com consciência disso. O que significa que eu estou falando? Então o ideal não é ser assertivo o tempo todo? Não. Não dá para ser assertivo o tempo todo. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu sempre uso, né? Quem já fez o curso comigo, né, vai lembrar disso, né? Vamos imaginar que entrasse um bombeiro aqui. Aí ele entra com a porta bem devagarinho. Oi, pessoal. Pessoal. Aí ele vê assim, desculpa, mas olha, vocês me respondem uma perguntinha? Rapidinho, uma perguntinha. Se vocês estiverem sentindo um cheirinho, sabe cheirinho de queimado? Vocês se incomodariam de sair? Duvido que o bombeiro fizesse isso. Ele vai abrir a porta com o pé, vai arrastar a gente pelo cabelo lá para fora, a casa vai cair de um incêndio, lá na rua ele vai reunir a gente e falar, pessoal, desculpa a maneira pela qual eu tirei vocês de lá, viu? Ele teve que ser agressivo, porque não tinha como ter dúvidas do que ele estava falando. Então o que ele fez? Ele não pediu desculpa pelo que ele fez. Como ele fez? Precisava ser agressivo. Às vezes você tem que ser agressivo, depois você fala, puxa, eu vim aqui retirar a maneira como eu falei isso, ou a maneira como eu fiz isso, mas eu não estou retirando o que eu disse e não estou retirando o que eu fiz. Porque às vezes não dava tempo, né? A mesma coisa a questão do passivo, né? Vamos dar um exemplo de uma coisa, de um exemplo agressivo, vamos dizer assim, né? Passivo, agressivo, a gente fica sambando, né? Por exemplo, tem um médico de plantão, está 24 horas de plantão, 1 hora antes dele render o plantão dele, ele entrou às 7 horas da manhã de um dia, vai sair às 7 horas do outro. 6 horas, vem o diretor clínico e fala para ele, olha, o plantonista da manhã, até agora que vai vir aí, não vai vir mais. Né? Ele vai estar, teve um problema, ele não vai vir. Dá para você dobrar? Ah, tá bom. Deu bonzinho, faz isso, não faz? Eu fazia isso, né? E era pego depois em alteração de hierarquia, ou alteração de disciplina, né? Depois eu vou contar uma história, foi muito interessante, o que é ser passivo. Eu vou contar essa do médico, depois eu conto. Se bem que outro também é do médico, que era eu, né? Ele aceitou, depois ele começou a pensar, ele estava no plantão, já se preparando para ficar mais 12 horas ou 24, se fosse possível. Depois ele falou, mas puxa, eu tinha combinado com meu filho, que eu ia pegar ele às 8 horas para levar ele no dentista, depois eu ia levar ele comprar a roupa do uniforme dele, depois eu ia levar ele para a escola, depois eu ia para o consultório. Depois eu ia dormir, né? Porque estou 24 horas acordado. Ele falou, espera aí. Aí ele foi lá, voltou, o senhor diretor clínico, eu queria voltar atrás. Não, mas você já tinha aceitado. É verdade, eu já tinha acertado, não deveria. Mas eu queria propor uma coisa. Eu vou ter que pegar meu filho às 8 horas, eu vou ter que levar ele no dentista, vou fazer essas coisas todas, tá bom? Quero combinar com o senhor o seguinte, né? Até o senhor encontrar algum substituto, a gente sabe que na norma clínica dos hospitais, das clínicas, que quando falta um plantonista, quem cobra é o diretor clínico. Então vamos fazer o seguinte, o senhor fica aí até o meio-dia, né? Eu faço as coisas que eu tenho que fazer com meu filho e eu volto depois. Eu fui passivo, não fui? Voltei atrás, pedi desculpa por não ter falado isso antes e passei a fazer. Então eu posso ser passivo.
Uma vez eu levei uma bronca no hospital, outra parte que eu recebi, né? Que eu estava não sei como chama, no escritório da enfermaria, tinha uma psicóloga, que era civil, ela não era militar, aí entrou o cabo, que era o nosso secretário. Eu não sei o que aconteceu, eles começaram a discutir, saiu palavrão, um xingou o outro, e o tenente Navajas, o bonzinho, ali olhando aqui, esperando passar. Passou. Eu falei, ufa, né? Que bom. No dia seguinte, o tenente Bonilha lá me chamou de novo, o coronel Bonilha de novo me chamou, olha, vem cá, você conhece o coronel tal? Eu falei, não, nunca vi esse cara. Você já atendeu ele no ambulatório? Não. Já atendeu alguém da família dele? Não, nunca atendi. Mas olha, ele está dando uma parte que você faltou com autoridade, que você presenciou um militar molestando um civil e não falou nada. Eu falei, mas quando que foi isso? Aí eu me lembrei, olha, a psicóloga, o marido dela era coronel. O cabo maltratou e tinha um oficial vendo isso, eu devia ter intervido. Não se pode, por mais que ela estivesse errada, um militar não pode destratar um civil, não importa em que circunstância seja. Porque eu não fui assertivo. Eu podia ter falado, vamos parar de brigar. Né? Eu podia enquadrar ele, ela não, mas eu podia enquadrá-lo, não podia até prendê-lo. Né? Uma outra ocasião também, por eu ser passivo, né? Ia ter uma reunião do Estado-Maior com um general de Brasília para discutir por que tinham pedido ressonância magnética. Isso há 30 anos, tá? Que era caríssimo esse exame, há 30 anos atrás. Né? Pois é. E aí o que acontecia? Eu ia lá no claviculário, abria para ver onde estava a chave do anfiteatro. E cadê a chave? Não tinha chave. Né? E aí, por 3 vezes consecutivas, eu não achei a chave. Na terceira vez, até que o cara foi bem concedente, o coronel Emanuel, que era o nosso chefe. Falei, olha, eu vou ter que dar uma punição para você, não é possível, você deixa seus coronéis, os generais, esperando lá de fora, porque um tenente bizonho que nem você, se nós tivéssemos uma guerra, já tinham matado todos eles. Falei, mas aí eu ficava argumentando que não podia. Falei, não argumenta, não para de argumentar. Não, mas a chave não estava comigo, a chave estava com o sargento de dia, ele pegou a chave de dia, acho que ele está fazendo para me sacanear. Aí ele falou, olha, você já está preso, você já está preso e vou te dar uma dica, a próxima vez que essa chave sumir, manda prender o sargento. Por quê? Porque a chave vem junto. Aí eu falei, mas eu posso mandar prender? Ele deu uma risada. Eu falei, claro, você é tenente, o sargento se ele está te sacaneando, você manda prender o sargento, que a guarda, a PE traz ele, a chave está junto, você não precisa nem ir atrás da chave, a chave vem junto. Mas não me deixe os coronéis esperando. Então, quando você está aqui, você deve passear por aqui, certo? O que não deve é cair aqui, ser malandro, certo? Que é o passivo-agressivo. Né? Então, vamos ver algumas coisas aqui, quer ver? Os prós e os contras, né? Então, é uma coisa interessante, ó. Qual é a vantagem de ser passivo? Você nunca briga, fica sempre bonzinho. Mas você não é levado a sério, certo? Aí você tem uma baixa autoestima, porque o que você fala ninguém quer nem ouvir, quem vai escrever. Né? Quando que é indicado ser passivo? Porque tem uma opinião. Quando os custos do conflito forem maior que o benefício. Sim, para quê? Eu vou brigar, não vou ganhar nada mesmo, então é melhor ficar quieto. Estou sendo passivo de maneira consciente diante de um problema que não vale a pena brigar. E quando que é indicado? Quando o resultado for importante, é contraindicado. Se é importante, diga, fala, faça. Né? O agressivo, qual é a vantagem? Você consegue uma vitória pela força e, portanto, ela é apertada. Você ganha. Qual o inconveniente? Seu comportamento irrita e aborrece as pessoas. As pessoas não gostam de pessoas agressivas, elas evitam. Né? Quando que é indicado? Quando não pode ter dúvida, como o bombeiro. Né? Qual é a contraindicação? Praticamente, em todas as circunstâncias, não há necessidade, fora situações de risco ou de eminência de risco, não precisa ser agressivo. Né? O passivo-agressivo, que é o malandro. Você tem a impressão que consegue alguma coisa, mas não conseguiu nada. As pessoas não gostam, não confiam e não respeitam o malandro. Né? Quando que é indicado? Nunca. Contraindicado? Sempre, claro. É o inverso. E o assertivo? Você alcança os resultados almejados com autoconfiança,
com autoestima fortalecida e com bem menos estresse. Né? Inconveniente nenhum, quando que é indicado, sempre, exceto quando a hora for errada, ou seja, quando você precisa ser agressivo ou quando você precisa ser assertivo. Né? Isso é um treinamento, tá? Como eu falei, nós nascemos assertivos. Vamos perdendo a nossa espontaneidade assertiva conforme a nossa educação, conforme as nossas tradições, conforme a nossa cultura. Então, a nossa cultura latina é uma cultura do bonzinho, ou, no máximo, do malandro, certo? Bom, aí o que a gente faz? A gente tem que treinar para recuperar a assertividade, não é para adquirir a assertividade, a gente recupera. Por quê? A única diferença entre nós e os animais, né, é porque nós temos sentimentos, que é uma coisa mais elaborada do que emoção, do que instinto. Porém, tem uma coisa que nós podemos fazer que os animais não fazem, mesmo quando a gente também tem instinto e tem emoção, eles não fazem, nós fazemos, que é falar. Eu posso falar de que está doendo o meu pé, que é instintivo tirar a dor, né? Eu posso falar que eu estou com raiva, né? E eu posso falar que eu te amo. Não é? O cachorro não consegue fazer isso, viu? O cachorro, quando está com raiva, você ameaça, ele rosna. Você faz rosnar, ele fecha. Não é assim? Você ameaça, ele rosna, ele para. Parece uma maquininha de liga e desliga. Então, o que nós vamos fazer? As técnicas da barreira emocional é exatamente desenvolver a capacidade de falar. É a tal da defesa verbal. Não importa se a pessoa está sendo passiva ou agressiva com você. Mas se você tiver a defesa verbal, você vai conseguir ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que você sente, pensa e vai fazer. Né? A tal da defesa verbal. E como é que a gente faz isso? Quais são as bases da assertividade? O que nós vamos recuperar treinando a assertividade? Primeiro, a nossa postura. Tá? Se você quer ser assertivo, adianta você ir chegando assim para a pessoa. Oi, tarde, pessoal. Boa noite, tá tão bonito, né? O que esse cara quer? Agora, se eu chegar invertido, e aí? O que vocês estão fazendo aí, me olhando? É justamente a postura do submisso e do arrogante. Eu posso estar pronto, ó, de prontidão só. Boa noite, né? Olhar nos olhos, né? Daqui, ó, bom contato visual é a pessoa assertiva. Quando você vê uma pessoa vai conversar com você, olha, tem uma coisinha para falar para você, posso falar? Posso falar? Né? E não olha na cara da gente. Esse é o passivo. E o arrogante? O arrogante encara. Ó, o negócio é o seguinte, é assim, está acabado. Ele encara você. Não. Uma postura natureza, ó, vamos olhar no olho e conversar. Sabe aquele problema? Então vamos conversar sobre ele? O que você acha? Eu estou falando com você agora, só agora, porque naquela eu fiquei com uma raiva, mas já passou, vamos conversar? Vamos. Porque se eu falar com raiva, eu estou brigando. Né? O tom de voz neutro. Né? O passivo é aquele que fala, tudo bem, pode, não tem problema. O que você quer? Tem que adivinhar o que o cara quer. Né? O agressivo, não. É assim. Não me faça repetir. Né? E a pessoa, o que ele quer? Ele não falou. Ele acha que falou e não falou. É o agressivo. Agora, o tom de voz neutro, olhando nos olhos, de prontidão. Estou pronto aqui para poder falar com você. E cuidado com a linguagem. Porque o tom e a linguagem que você fala nega o que você está dizendo. Né? Quando eu era estudante da Escola Técnica Federal, a gente tinha teatro, eu fazia o teatro. E a gente fazia aqueles laboratório, né, para a gente poder ver se a minha cara convencia as pessoas, se eu estava sentindo aquilo mesmo ou não, e o tom da voz. Aí fazia uns diálogos que a gente tinha que adivinhar como que tinha que ser o tom. Então, saíam umas coisas muito engraçadas. E tinha uma vez lá que eu tinha que fazer o papel de que eu era um paciente, que o cara de uma guerra, uma coisa assim, mas ele não tinha anestesia e ele tinha que cortar para poder me salvar. Né? E aí estava escrito assim, eu tinha que falar bem alto, assim que ele me cutucasse. Eu falava assim, ai, não, doutor. Né? Aí eu não interpretei assim. Na hora que ele me cutucou, eu falei, aí não, doutor. O tom é bem diferente, não é?
Então, cuidado com a linguagem, tanto em termos do que palavras você usa, como o tom que você dá, né? Tipo, chega alguém que eu não gosto, eu falo, oi, querida, que bom que você chegou, estamos todo mundo esperando por você. Né? Já neguei o que eu disse, é mentira, né? Então, ser assertivo, essas são as bases, ó. Postura aberta, que seria prontidão, né? Um bom contato visual, tom de voz neutro e atenção à linguagem. Isso para a gente poder treinar as técnicas que vão nos fazer recuperar a assertividade. Então, por exemplo, vamos imaginar um malandro, porque falando do malandro eu consigo... É o cara que não é assertivo da pior maneira. Tá? Vamos pensar assim, tá? Eu não sei se é pior, é da maneira dele. Tá? Como é que o malandro age? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar te seduzir. Né? Oi, puta, que cara simpático, sentou aqui na frente, está assistindo minha palestra, que bom te ver, gosto muito de você. Você não tem 100 reais para me emprestar? Sempre depois de uma lambeção vem um pedido, não é assim? Ele é assertivo, tá? Ele percebeu que ele quer, mas eu vi que ele tem 100 reais, eu vi ele colocando 100 reais no bolso aqui. Só que ele fez isso, e ele sabe disso, tão somente ele sabe, que aqueles 100 reais vai pagar a conta de luz dele. Então, não é dele, só está aqui para pagar a conta de luz, mas eu não sei disso, eu vi, eu quero. E o malandro vai seduzir. Ele vai se defender verbalmente, dizendo assim, olha, agradeço as colocações que você fez a meu respeito, mas acho até que você exagerou em algumas, mas eu não tenho 100 reais. O malandro, como não tem, cara? Eu sei que você tem, só que eu não vou falar assim. Né? Então, se a sedução não deu certo, eu vou começar a fazer chantagem emocional. Sabe o que é? Como é mesmo seu nome, né? Porque o cara não sabe nem seu nome. Aí vai chamar o nome para implicar você mais ainda. Certo? Ele vai que eu estou com um problema de saúde muito grave, falta 100 reais para comprar um remédio, mas não se preocupa com isso, não. Você nem sabia que eu estava doente, não tem problema. Aí eu faço o cara se sentir culpado. Estou manipulando pela culpa. Se ele for passivo, ele vai dar 200 reais para mim. Não é isso? Se ele for agressivo, ele vai me xingar. Mas como ele é assertivo, ele vai atacar o problema e ele vai falar, olha, lamento muito a sua situação, acho até mesmo que você não deveria estar passando por isso, mas eu não tenho 100 reais. Quem sabe a gente pode até ver aí, um assistente social, no governo, quem sabe você consegue esse remédio. O malandro não vai desistir. Não deu certo a sedução, não deu certo a chantagem emocional, o que ele vai fazer? Vai começar a fazer críticas. Né? Você trabalha com o quê mesmo? Desculpa. É que o seu tipo de profissão não tem tanto dinheiro assim, né? Está criticando, está falando mal do cara. E se ele conhece a gente, e se ele sabe que a gente tem algum defeito, porque quem que não tem uma falha? Vou inventar uma. Também, olha, se pelo menos você soubesse cozinhar, porque você cozinha muito mal, né, meu? Se puder fazer umas coxinhas, você ia ter mais dinheiro. O cara está criticando uma coisa que é verdade. Ele não sabe cozinhar, cozinha mal. Mas ele está usando isso para conseguir os 100 reais. Como é que a gente lida com crítica? Né? Se a crítica não der certo, ele começa a fazer ameaça. Né? Ameaça do tipo assim, não, tudo bem, fica tranquilo. Né? Deus é grande. E aí está vendo, a ameaça é meio velada, né? No sentido assim, Deus vai mandar um raio na sua cabeça, você vai morrer porque senão me deu 100 reais. Ou então ele faz ameaças mais direto, tudo bem, você vai precisar um dia de mim na minha vida, eu te pego na saída, né? Não sei quem já estudou em colégio mais antigo, tinha essa coisa, te pego na saída, né? Essas coisas assim, né? Ou então ele começa a partir para agressão real, xingando a mãe, o pai, todo mundo, e se eu não tiver assertividade, eu acabo dando 300 reais para parar com o escândalo. Por isso que existem as técnicas de assertividade. Tá? O disco, as técnicas são essas, tá? E que a gente acaba treinando isso num curso que a gente tinha aqui, né, que é o Vive e Deixe Viver, ou Aprendendo a Viver, né, e que nós vamos fazer agora esse curso em EAD, que a minha ideia é poder fazer isso mais para pessoas mais de longe, né, que depois, uma vez por mês, a gente se encontra só pessoalmente para treinar. E esse é um treinamento que a gente faz, usando as técnicas. Né? Por exemplo, o disco rachado ajuda ao passivo se livrar da malandragem de quem é insistente. É bom para se livrar, por exemplo, de vendedor. Né?
Por exemplo, chega alguém na sua casa, vou dar um exemplo, bate na porta, aí você abre a porta, ele já põe o pé assim para você não fechar. Né? Para você ouvir o que ele tem que falar. Olha, eu estou aqui vendendo uma enciclopédia, a influência dos ventos alísios na menstruação da borboleta azul. Você fala, mas não tem nada a ver, meu. Mas você é assertivo, né? Você pega o livro, você dá uma olhadinha e fala, olha, realmente o livro parece bem feito, mas não me interessa. O vendedor fala, não, mas olha, eu fiz uma pesquisa aqui no prédio, todos do prédio aqui compraram. Tipo, só você não comprou. Compreendo a sua preocupação por eu não ter o livro, mas não me interessa. Isso é o disco rachado. Fala o que ele falar, faça o que ele fizer, eu vou repetir, não me interessa. Não, mas tem uma pesquisa que as pessoas que têm esse livro em casa parece que tem um QI maior do que a média. Quer dizer, você é burro de não comprar esse livro. Você fala, olha, eu agradeço a preocupação com o meu QI, mas não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. É uma maneira de eu recuperar a minha possibilidade de dizer não quero, não vou, não sei. Né? É o disco rachado. O enevoado é bom para quem faz críticas. Então, por exemplo, eu falei que ele não sabe cozinhar. Né? Falei, olha, eu talvez devesse aprender a cozinhar melhor, mas eu não tenho R$100. Voltei para o disco rachado. Né? Mas aquela gororoba que você fez lá, matou o guarda. Falei, talvez o guarda não merecesse morrer. Estou caricaturizando, né? Mas eu não tenho R$100 para te emprestar. Eu sempre, quando eu aceito a possibilidade de que aquela crítica que está sendo feita seja verdade, eu trago para mim de volta a responsabilidade de tirar aquele meu problema. Não vai ser dando R$100 que aquela minha dificuldade vai sumir. É verdade, eu sou uma besta quadrada, mas eu não tenho R$100 para te dar. Né? Ou seja, eu vou cuidar da minha bestice, quadradice, mas em outro lugar. Né? A indagação negativa é quando você força a pessoa, ou a pessoa que está te criticando, a fazer mais críticas, para esvaziar a crítica dela. Quando ela começa a falar mal de alguma coisa, por exemplo, essa cadeira é dura, né? Não está doendo nada aí, não? Você não tem problema nas costas? Nossa, você tem problema na coluna. É porque eu quero sentar aqui. E eu estou falando mal da cadeira, estou falando mal da coluna dela, para ela levantar e eu sentar no lugar. Então eu posso falar, mas qual o problema de eu estar sentado numa cadeira dura? A coluna é minha. Se estiver realmente doendo, eu levanto e vou para outro lugar. Qual o problema de eu estar sentado aqui? Eu fico instigando a pessoa a gastar as argumentações delas manipuladoras. Porque são manipuladoras, chega um dia ela acaba. Né? A afirmação negativa é quando você... Porque quando eu falo de uma crítica, né? Vocês podiam me perguntar assim, e quando a crítica é verdadeira? E quando o cara cutuca numa coisa que realmente você não é bom, ou não presta, ou fez de errado? Qual o problema de errar? Qual o problema? Então, a afirmação negativa é isso. Pô, mas você cometeu um erro estúpido. Falei, nossa, realmente esse erro é muito estúpido, eu não deveria ter cometido, mas eu não tenho R$100 para te emprestar. Então, claro, o erro é meu, eu vou responder por ele e o erro não vai sumir porque eu dei R$100. Então, admitir que o seu erro é aquele e que você tem ele, você volta a ser responsável, dono dos seus erros e dos seus defeitos. Eu vou resolver do meu jeito, não é fazendo o que você quer. Né? A informação voluntária e a autorrevelação é uma maneira de você, dentro de um relacionamento novo, sabe, você chegou numa empresa nova, é ajudar na socialização. Então, o que é a informação voluntária? É você ficar percebendo o que as pessoas falam. Então, se o assunto é futebol, já me deu uma dica. Para eu poder entrar no grupo, eu tenho que falar de futebol. Ou então, eu quero dizer para as pessoas do que eu gosto, do que eu sou capaz de fazer dentro de um grupo que não sabe quem eu sou. Então, eu faço uma autorrevelação. Eu puxo um assunto dentro do assunto que eu me interesso ou eu sei fazer. Isso aqui é só uma informação, tá? Isso tem que ser treinado, porque cada coisa disso aqui tem um efeito clínico na vida da gente, nas vidas de relação. Tá? Bom, a pergunta seria, vou fazer tudo isso para quê? Né? Para a gente chegar num acordo que seja justo e viável para as duas partes. Tá? Por isso que eu disse que o livro norte-americano, ele fala, e ele diz isso por todas as letras, o acordo não precisa ser justo, apenas viável. Claro, porque os nórdicos não são justos. Né? Eles querem ganhar. Não é ganha-ganha. Eu ganho e ganho de novo. É ganha-ganha. Ganha-ganha só eu. Né?
Então, lá no livro, para eles, o assertivo é o agressivo, né? Porque, por norma, ou por tradição, ou por princípios, todo acordo tem que ser justo e viável. Não adianta ser justo se não dá para fazer. E não adianta fazer se vai ser à custa de alguma coisa de uma das partes. Tem que ser igual ou equivalente. Então, recuperar a assertividade não é apenas aprender a falar não, né? É recuperar a capacidade de fazer acordos justos e viáveis, desde que o que esteja sendo discutido não fira os valores éticos e morais de nenhuma das partes. Senão jamais haverá um acordo. Nunca será justo e nunca será viável. Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, eu estou colecionando fotos de idosos nus, né? Você não tem umas fotos da sua mãe lá? Né? Como assim? É que eu estou fazendo um book, sabe? A tara do mês. E a tara do mês é o pessoal que gosta de velhinho. Então eu queria colocar umas fotos. Não, peraí, não faz sentido. Não, mas é o seguinte, eu vou pagar R$1.000 por cada foto. Peraí, você já está discutindo valores, detalhes de um negócio que eu nem comecei a discutir com você. Isso jamais chegaremos num acordo justo e muito menos viável. Então esse assunto não se discute. Eu me entender? Acabou ali a conversa. E eu estou sendo assertivo. Esse assunto eu não discuto. Porque fere um valor ético e moral meu. Não faz sentido. Jamais chegaremos num acordo. Ok? E eu não estou sendo agressivo, não estou sendo passivo, certo? Estou sendo assertivo. Agora, se for do meu interesse, ou se alguma outra coisa for necessária ser discutida, eu vou atacar o problema e não atacar a pessoa até que a gente consiga um acordo justo e viável entre as partes. Ok? E aí vem uma coisa interessante, que quando a gente passa por esses conflitos e por todas as situações, né, tem uma coisa que no meio espiritualista e mesmo espírita fala que tem 2 caminhos para você alcançar o que nós chamamos de despertar espiritual. Mas os 2 caminhos causam alterações fisiológicas no nosso cérebro muito igual, se não idêntica. Por isso que se fala, você escolhe qual caminho você quer para ter o seu despertar espiritual, né? Sem assertividade, que vai ter dor, briga, confusão, ou com assertividade, que é o amor. Porque, no fundo, ir buscar um acordo justo e viável só é possível se a gente... Não é que é possível. A gente só vai atrás desse processo se eu tiver um sentimento de amor. Porque se eu for beligerante, jamais eu quero fazer acordo justo e viável, eu quero pisar na cabeça. E se eu for passivo, eu quero sair correndo e ficar quieto no meu canto, né? Vou ceder para ninguém me encher, vamos dizer assim. Então, quando você vai pelo caminho da dor, que é o não assertivo, a gente tem anseios negativos, quer coisas que não fazem bem. Para fazer isso, eu tenho que me estressar de maneira negativa e isso me deprime, trazendo alterações fisiológicas. Tá? As mesmas que, se eu for por amor, assertivamente, aqui tanto faz eu ser passivo ou ser agressivo, vai ter dor, certo? Se eu for assertivo, eu vou ter anseios positivos, justos e viáveis, certo? Vou ter um estresse positivo, porque eu vou estar construindo algo do bem, do belo e do verdadeiro, tá? E vai me dar umas saudades, né, de quando eu era mais simples e ignorante. Mas eu não vou querer voltar lá atrás. Essa nostalgia, essa possibilidade de saber que existe algo melhor também me altera a fisiologia. Igualzinho. Então é uma opção, né? E aqui continua, né? Pelo caminho do amor, eu me conscientizo do que eu preciso, aceito o que eu tenho, me ligo a um poder superior, que pode ser qualquer alguém melhor do que eu, me entrego ao que ele propõe para mim, aí eu alcanço a serenidade. E aí, na serenidade, eu vou para o despertar espiritual, que é o que eu chamo de desenvolver o senso de eternidade. Né? O que é o senso de eternidade? Estamos viajando no universo, temporariamente encarnados no planeta Terra. Esse é o senso de eternidade. Se eu perder esse senso de eternidade, tudo fica picuinha, fica mesquinho, né? Fica ordinário, né? Que é o que acontece aqui, ó. Eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo, eu nego o que está acontecendo comigo, entro em desespero, ó. Não tenho esperança de nada, não tenho fé em nada, né? Não espero nada.
Aí eu fico naquela briguinha do controle e descontrole. Ativo, passivo, agressivo. Passivo, agressivo. Até que eu tenho alguma doença, que pode ser pelo menos a síndrome do pânico, que vai me gerar o despertar espiritual também do mesmo jeito. Okay? Porque quando eu percebo que não tem mais jeito, o que eu faço? Né? A ideia que as pessoas têm é de morrer, né? É de parar com a vida. Não, eu transformo a vida, que é o despertar espiritual. É lá quando a pessoa aprende a enxergar o mundo através... Porque quando você fala assim, eu não quero mais viver, até mesmo pessoas que acreditam na reencarnação falam isso, eu não quero mais viver. Eu falei, não, não é isso. Você está achando que vai um dia conseguir não mais existir. Porque viver é uma coisa do corpo, mas a sua consciência vai conseguir existindo, né? Vai continuar existindo, né? Então esses são os caminhos que a gente fala que é da dor ou do amor, que tem a ver com ser assertivo e o não assertivo. Principalmente aqui a questão da malandragem, né? E aí, vai chegar um dia que a gente vai ter a assertividade suficiente para chegar numa situação dessas, né? Calmamente, né? Sem nenhum tipo de distúrbio físico ou mental, poder avisar o bombeiro que ele esqueceu a torneira aberta. Certo? É um exemplo de tranquilidade, né? Ok? Bom, e para encerrar, deu mais de 1 hora, não deu? 8h10, né? Bom, eu quero ler para vocês aqui um trechinho de um livro chamado Vinha de Luz, que teoricamente seria um texto que foi escrito mediunicamente pelo Francisco Cândido Xavier, e essas palavras seriam de Emmanuel, e que ele fala exatamente dessa questão do amor. Ele diz assim: e, sobretudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombros sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revertir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida, todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Que para mim é exatamente a assertividade. Não é? Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. O que nós estamos vendo aqui é que aquilo que provavelmente a gente poderia chamar de pieguice religiosa, né, no fundo, está nos ensinando a ser assertivos, que é ter honestidade, ter a mente aberta, ter boa vontade e se auto-inventariar todos os dias para ver se a gente pode fazer algo melhor daqui para diante.